Seja muito bem-vindo, Paulo. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Muito obrigado. Bom, graças a Deus. Bom, estou com o Paulo César Porto Martins, que é psicólogo e também professor do curso de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a PUC. Então vamos lá, vamos entender essa influência. De fato, ela é direta. Por exemplo, a pessoa, se ela não gosta do trabalho e ela chega nesse ambiente, ela vai render menos, ela vai viver mal-humorada, ou é o contrário, de repente ela acorda bem, se esse ambiente é muito negativo, ela chega lá e muda tudo, muda o humor, muda toda essa influência desse ambiente impacta na vida dela. Como que funciona isso na forma prática? Vamos lá, várias coisas podem acontecer, né? Vamos pensar que a pessoa ela não tem o emprego dos sonhos dela, mas aquele emprego ele não é tóxico, ele não prejudica a pessoa. A pessoa vai lá, trabalha, não se realiza, não está plenamente satisfeita, mas ok, eu trabalho, recebo o meu salário, tenho uma vida boa, tenho uma vida confortável fora do ambiente de trabalho, isso me compensa, isso me satisfaz. Vamos pensar que essa é uma situação. Então ali não estou... É neutro, né? É neutro. Não é nem ruim nem bom. Não é bom nem ruim. Agora, se a pessoa está num ambiente de trabalho, que muitas vezes nós chamamos de um ambiente de trabalho tóxico, que a pessoa está lá numa condição de sofrimento, a pessoa, a hora que chega no trabalho, sente aquele peso, sente um desânimo, sente cansada, muitas vezes tem uma crise de ansiedade, então a pessoa está num processo de toxicidade por causa desse trabalho. Aí sim, ela vai ter dificuldade de ser feliz, de se realizar e muitas vezes mesmo quando sai do trabalho ainda vai carregar aquele sintoma de cansaço, de exaustão, aquele desgaste emocional. Então eu acho que depende assim, o quanto é esse não gostar do ambiente de trabalho. Não é só um não gostar, Exatamente. É uma coisa assim que é mais prejudicial do que um simples gostar ou não gostar. Exatamente. Tá, mas então deixa eu entender. Nesse caso que você falou de um ambiente tóxico, isso parte da percepção da pessoa, ou seja, ela se incomoda e ela gera esse desconforto frente a esse ambiente, ou não? De fato, o ambiente é tóxico porque ele tem ali uma atmosfera, uma energia, sei lá que nome que a gente vai dar aqui. É externo a pessoa ou é interno? Entende? As duas coisas. Eu tenho ambientes que sim, o ambiente todo ele é tóxico, eu posso ter ali uma questão de assédio, eu posso ter o desrespeito. Problemas mesmo de outras pessoas. Excesso de metas, eu cobro um excesso de hora extra, às vezes eu nem pago aquela hora extra que eu cobro. Eu tenho ali uma situação de sobrecarga de trabalho, então tudo isso, né, vai desgastando o colaborador. E eu tenho pessoas que são mais sensíveis, mesmo sem ter uma situação de excesso, a pessoa interpreta como excesso. E como que dá para identificar isso ou não? Dá. A questão é o que está dentro de um consenso. Vamos pensar assim, dentro da área de gestão de pessoas, nós temos boas práticas. Né? As metas são claras, elas são adequadas, existe um ambiente de respeito, um ambiente que as regras são transparentes, a gestão ela está ali cuidando das pessoas. Então você tem as boas práticas, as boas maneiras de se lidar no ambiente organizacional, onde as pessoas, né, tendem a ter ali um conforto. O que acontece é que geralmente quando nós temos uma empresa que ela é tóxica, que ela gera ali uma situação de depressão, de estresse, de burnout, ela nunca vai gerar em uma pessoa só. Eu vou ter várias pessoas que vão estar numa situação de sofrimento. São empresas que nós chamamos que tem uma alta taxa de rotatividade. Ninguém consegue ficar muito tempo trabalhando ali. Entendi. É diferente, eu tenho uma pessoa que ela é mais sensível, de repente ela está entrando agora no mercado de trabalho, não está acostumada a ter prazo, a ter meta. Muitas vezes acontece. A pessoa inexperiência, aí a pessoa, puxa, eu tenho meta que eu tenho que entregar toda semana, eu tenho horário para cumprir, e às vezes a pessoa se sente cobrada, se sente pressionada, não está adaptada. Então ali é uma interpretação da pessoa, então muitas vezes não é o lugar, mas nós temos sim lugares que são realmente tóxicos. Nós temos até hoje lugares que, né, são condenados por trabalho análogo escravo, ou seja, situações degradantes de trabalho, né? Então existem todas as situações possíveis e extremos. Acredito que a maioria dos casos, e aí você com a tua experiência como psicólogo mesmo, né, ou dos teus alunos também, as pessoas vivem mais essa pressão que é interna ou a externa? O fator externo ele vai gerar essa reação interna, né? É uma somatória.
Tá. Eu tenho, por exemplo, um excesso de relatórios para fazer, que eu tenho que entregar de um dia para o outro. Isso me gera, muitas vezes, uma pressão, uma ansiedade. Isso é uma cobrança minha. E às vezes eu vejo que pessoas que não estão cedendo a essas pressões, não estão entregando no prazo que a empresa solicita, às vezes são desligadas. Eu tenho medo de perder o emprego. Aí eu lembro das minhas contas. Isso aumenta a pressão. Ou seja, muitas vezes vira uma bola de neve e a pessoa vai ficando cada vez mais em estafa, cada vez mais cansada e exausta emocionalmente. Então tem que ter um cuidado. Né? Então é o fator externo, ele vai passar pelo sujeito, a interpretação do sujeito, e aí ele vai ter a reação dele. Algumas pessoas conseguem lidar melhor, puxa, tem pressão, mas eu vou fazer aqui uma gestão do que é prioridade, vai dar tudo certo, consegue não sofrer tanto, mas dependendo da pessoa, ou dependendo da intensidade daquilo que está gerando sofrimento, a intensidade ela é muito alta. Aí a pessoa acaba cedendo. Entendi. E acaba adoecendo. E nós temos situações que as pessoas acabam se afastando, acabam tendo crises, né, extremamente graves. Doença, né? Doença física. Doença física. Tem a somatização, né? Aí você tem crises desde o sistema circulatório, questões cardíacas, questões do sistema imunológico, o sistema digestivo, a pessoa tem crise de gastrite, que vai desenvolvendo uma úlcera, né? Tem várias situações, né, que o corpo físico ele vai sofrendo em consequência do psicológico. Então, se a gente for, acho que aqui, por todos os exemplos que você deu, aquele que nós temos mais ação sobre é o que a pessoa ainda não se adaptou, seja por um problema de gosto pessoal, seja porque ela não está preparada, enfim, qualquer que seja o motivo. Se for uma empresa que realmente não respeita as regras, aí a opção acho que é diferente do que a gente vai conversar aqui. Mas nessa situação, nesse cenário em que a pessoa pode mudar, ela pode fazer algo para que ela se desenvolva, para que ela saia desse momento de estresse, de pressão, de cobrança. Primeira questão que eu quero entender, existe um prazo ali de flexibilização? Porque nós somos adaptáveis, certo? Sim. Então, qual que é esse prazo de adaptação para que a pessoa possa avaliar e dizer assim, não, eu passei por esse momento de estresse, mas agora eu compreendi o que eu preciso organizar, o que eu precisava aprender, com quem que eu podia contar, ou como que funciona aqui dentro as coisas, toda essa questão, né, de gestão, por exemplo. Eu acho que é importante a pessoa parar e pensar assim, puxa, o que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo? Será que eu percebo que os colegas que trabalham na mesma empresa também se queixam? Será que é uma situação que acontece só comigo? Então, começar a observar, será que é uma questão da pessoa, às vezes, estar exagerando o que está acontecendo? Ou será que não? Realmente, puxa, as pessoas ao meu redor também se queixam, eu vejo que ninguém para na empresa, né? Não é um ambiente legal de trabalho. Se essa situação, de repente, pensar numa estratégia de mudança. Quem sabe procurar outras empresas, outras vagas e estar disponível para outras oportunidades. Mas de repente se a pessoa para nesse momento de reflexão e fala, puxa, será que eu não estou exigente demais? Será que não sou eu que estou muito sensível e de repente se eu for para uma outra empresa também vai haver cobrança, também vai haver metas, que essa é uma realidade do mundo, né, organizacional no mundo de trabalho. Ou às vezes a pessoa tem que se questionar, puxa, será que eu não estou frustrado porque de repente eu queria ser empreendedor, eu sempre quis abrir o meu negócio, então será que eu não tenho que me preparar para essa transição? Ou, puxa, eu sempre quis trabalhar na área A e estou na área B, então, puxa, enquanto eu ainda preciso desse salário, será que eu vou fazer uma formação, vou me aproximar, vou conversar com pessoas que estão no setor que eu queira para me preparar, para migrar? Ou seja, entender por que eu estou sofrendo, por que eu estou frustrado, o que está acontecendo com o meu caso em particular? Então, entender os casos reais de motivação mesmo, pessoal, aproveitar para se conhecer naquele ambiente. E aí ali. é importante o processo, muitas vezes, de terapia, para a pessoa se entender, porque muitas vezes a pessoa começa a se questionar e nem sempre é fácil encontrar as respostas. Sim. E aí é um processo interessante de você buscar uma ajuda, um processo de psicoterapia para entender, puxa, como que eu estou? O que realmente eu preciso para ser feliz? Né? Será que é realmente o ambiente de trabalho? Ou será que não é o fora do ambiente de trabalho? Como que está a minha socialização, minha rede de apoio? Como que está o meu momento de lazer, o meu momento de entretenimento? Será que eu não estou depositando toda a minha disposição, a minha vida no trabalho? Quem sou eu fora do trabalho? O que eu faço fora do trabalho? Se eu não existo
fora do trabalho, é preocupante, eu estou querendo cobrar demais do trabalho. Eu estou querendo que o trabalho, de repente, seja todo o meu ambiente social, o meu momento de lazer. E, às vezes, o trabalho não vai dar isso. Tem pessoas que conseguem. Se eu tenho um trabalho maravilhoso, lá eu estou num ambiente cheio de amigos, eu me divirto, etc. Mas acredito que são exceções, Mas são exceções, exatamente, são exceções. É importante a pessoa ter uma rede de apoio, ter a socialização fora, ter o seu esporte fora, o seu lazer fora. Então, muitas vezes, no processo terapêutico, a gente vai entendendo, puxa, quem é essa pessoa? Qual é o papel do trabalho na vida dessa pessoa? Como que esta pessoa está se cuidando dela, nas várias dimensões da vida dela? Porque o trabalho deve ser ela é importante. Se nós pensarmos em hora, nós passamos proporcionalmente muitas horas da nossa vida no trabalho. Sim. Por isso que ele é importante. Mas ele não é a única. E muitas vezes, até pela necessidade do trabalho, a gente acaba deixando de lado outras dimensões da nossa vida. Sim. E aí vem a carência, vem o sofrimento, vem a solidão, que tudo se acentua quando o ambiente de trabalho não está legal. Legal. Muito, muito interessantes esses questionamentos que você colocou, que a gente faz para nós mesmos e certamente vai ajudar quem está em casa. Fiquei me perguntando aqui, se essa pessoa colocar alguns desses questionamentos como parte estratégica para o próprio gestor, quanto isso é válido, né? Por exemplo, ela fazer uma avaliação e de repente chegar à conclusão de que ela não sabe ainda qual que é as prioridades que ela tem que seguir, ou de que forma se organizar, de que forma automatizar, enfim, pegar aquilo que são barreiras. Puxa, que pergunta complexa e maravilhosa. Sim. Sabe por quê? Eu falo para os meus alunos, eu dou aula no curso de administração, e eu falo assim para eles: todo gestor deve ser um líder. Infelizmente, nem todo gestor é um líder. Sim. Um líder é aquele que vai se preocupar com o outro. Um líder é aquele que vai conseguir conduzir a sua equipe. Que bom se temos um, mas nem sempre é assim. Exatamente. Então, se você tem um gestor que é um líder, que vai te ver como um ser humano, que vai entender que você é um capital intelectual, que você é um ser que tem emoções, então quando você for conversar com ele, vai ter que geri-lo, sabendo que você é um ser complexo, com emoções, ele vai ter uma escutativa, então é muito bacana você ter isso. Mas, infelizmente, nós temos gestores que não são líderes. Sim. Vão lidar com pessoas simplesmente como recursos, aí, nesse como caso, peças. De repente não vale a pena levar esse tipo de situação. Infelizmente não, porque muitos gestores que não sabem ser líderes, eles não sabem lidar com o emocional do outro, muitas vezes não sabem nem lidar com o próprio. Sim. Então é aquele que, quando dá alguma coisa errada, sempre culpa a equipe. Ele esquece que o responsável pela equipe é ele. Tá. Se a equipe falhou, a responsabilidade é de quem? É do gestor, é do líder da equipe. O líder está à frente. Então ele protege a equipe. Deu alguma coisa errada? Venha, vamos conversar o que está acontecendo de errado. Você não está bem? Deixa eu entender. Sim, então tem que Esse fazer essa avaliação para tomar uma decisão, por isso que é complexo. E muitas vezes as pessoas mudam, isso tem vários estudos, mudam de emprego, não é por causa da empresa, não é por causa do salário, é por causa do seu gestor acima, que não é um líder. É uma pessoa muitas vezes autocrática, que não tem uma escutativa, que não tem esse cuidado. E nós vivemos hoje num mundo cada vez mais frágil, a pandemia acentuou isso. Então, os vários estudos mostram que cada vez mais as pessoas têm mais ansiedade, a questão da depressão se complicou. Então, quem está nos escutando, que tem essa função de gestão, pense, puxa, quanto você está sendo líder no sentido de cuidar da sua equipe? A equipe não performou, converse com eles. Lógico, não estou falando para não cobrar a meta, porque toda empresa tem meta. Sim, claro. Mas, puxa, adianta eu só cobrar, brigar, uma posição ríspida? O que isso vai trazer de bom e o que vai trazer de ruim? Lógico, talvez tenha situações que até eu tenha que desligar um colaborador, ok? Mas faça de maneira respeitosa, faça de maneira adequada, faça que gere um aprendizado para aqueles que ficam. E não uma maneira que diminua, que as pessoas fiquem com medo, fiquem com receio. Trabalhar com medo diminui produtividade. Sim. E tem pessoas que têm medo de falar com o chefe, porque daí é só chefe, não é líder. Sim. É aquela coisa assim, puxa, complicou. Fulano chamou para ir lá conversar. E deveria ser o oposto. Olha que bacana, o gestor me chamou. Acho que de repente ele vai me dar uma mentoria, vai dar uma dica, vai conversar, alguma coisa que vai me engrandecer. Sim. Porque ele é meu líder, ele me conduz para o sucesso. Então, são várias essas reflexões que são interessantes. E é esse o novo líder, é esse o novo gestor que está fazendo falta no mercado. E boas empresas estão em busca deles. Com certeza. Muito obrigada, Paulo, por estar aqui hoje nos ajudando. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre bem-vindo.